Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 18 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós, a semana passada, finalizamos o capítulo 4, certo, Augusto? Onde nós acompanhamos foi um capítulo longo, a gente ticou bastante esse jaraqui, né? A gente foi ponto a ponto, porque era uma reunião de pessoas que queriam desenvolver a mediunidade. Então eles estavam ali reunidos no Centro Espírita e o nosso querido Alexandre levou André Luiz, e André Luiz, com a visão mais apurada, pôde observar que existia ali naqueles médios alguns bacilos psíquicos, né? Nome chique, bacilos psíquicos, cada um criando esses bacilos de forma particular em determinado órgão, conforme a sua dependência, conforme a sua enfermidade. Então nós conseguimos finalizar esse capítulo a semana passada e teve algo assim muito interessante, porque apesar da condição de cada um, eles foram assistidos. Então é como se o nosso Alexandre dissesse assim: nós carregamos as nossas mazelas, mas não tenha vergonha de vir ao Centro Espírita por conta das suas mazelas. Venha, porque você será assistido, né? Então todos nós temos as nossas mazelas morais, e uma vez vindo à instituição espírita, a gente acaba sendo amparado e sendo assistido. E qual ou quem de nós não precisamos dessa assistência? Então eu vou envolver o meu irmão Augusto, que está aqui do nosso lado, para fazer a nossa prece inicial, para nós iniciarmos um novo capítulo, que é o capítulo 5, intitulado Influenciação. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, e como Tu disseste, onde tivesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, lá Tu estarias. E sentindo a Tua presença, Te agradecemos essa oportunidade de aqui reunidos podermos estudar esses Teus ensinamentos através destas obras que André, através de Chico, nos traz, e que possamos, Mestre, através desses estudos, internalizar os ensinamentos que necessitamos e, com muita vontade, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Obrigado, amado Mestre, por tudo, por esse estudo, pela oportunidade de estarmos cada vez mais unidos a Ti, e que possamos, Mestre, amigo Jesus, continuarmos buscando-Te e, acima de tudo, buscando esses ensinamentos que nos faz cada vez mais estarmos junto de Ti e cada vez mais caminharmos para Ti. Obrigado, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, teremos aqui várias vozes hoje, então teremos a ajuda da nossa amiga Vânia, da nossa amiga Lúcia, do nosso amigo Augusto, emprestando a sua voz para fazer a voz de Alexandre, e o nosso amigo Paulo, que vai fazer aqui um dos participantes, e as meninas também. Então vamos lá, vamos ver agora o que aconteceu, porque lembra que a semana passada o capítulo finalizou justamente assim, ó: venha comigo à via pública e observe por si mesmo, porque o André Luiz, que aprendeu tanto, ele disse: olha, porque aqui eles têm uma assistência muito grande, existe um amparo espiritual que muitos dos espíritos obsessores não adentraram, agora eles vão sair, vão se deparar. Por isso que o nome do capítulo é Influenciação. Então, às vezes a gente entra na casa espírita e se sente super bem assistida, um amparo e tal. A gente cria 1000 projetos, né? E aí sai daqui, toca o terror de novo. Então vamos lá. Notava-se agora
a diferenciação do ambiente. Então eles já estão saindo da instituição, tá? Tia, esse é só o centro espírita? Que é óbvio que não. Aonde existe, como disse o nosso amigo Augusto na prece, duas ou mais pessoas reunidas em nome do Cristo, o Cristo se faz presente. Desde que elas estejam reunidas em nome do Cristo. Porque não é só uma questão de estar reunido, é estar reunido e com a intenção para isso, tá bom? Então, notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Essa atmosfera interior era onde? Fora ou dentro da instituição espírita? Dentro da instituição. Então, isso que lá dentro, lá no interior, estava impregnado de elementos balsâmicos e regeneradores. Qual é a função do bálsamo? Alivia, cura, né? E regeneradores. Cá fora, ou seja, do lado de fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. Então, qual é o problema? Por que dentro do centro espírita estava aquele ar, aquela atmosfera balsâmica e regeneradora, e fora ele já diz que estava o quê? Diz aqui, ó, diante das emanações grosseiras da rua. Se a gente nunca estudou o livro A Gênese, o capítulo que fala sobre os fluidos, a gente realmente não consegue entender isso aqui na sua plenitude. Mas se nós já estudamos o capítulo sobre os fluidos dentro da obra Gênesis, aí a gente consegue entender. Porque o que acontece? Todo o meu pensamento, tudo aquilo, porque quem é que pensa? É o cérebro que pensa? É o espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Eu, na condição de espírito, eu sou criação divina, eu sou um filho de Deus. E a minha condição já de espírito, não de princípio inteligente, mas já de espírito, eu sou um Deus com D minúsculo. Eu faço parte, eu sou um co-criador. Eu já tenho essa responsabilidade. Então, quando eu penso, eu crio. E eu plasmo no ambiente. Isso é automático. O pensamento ele é mais rápido do que a velocidade da luz. É rápido. Então, se você pensa o bem, você plasma o bem. Se você pensa o mal, você plasma o mal. E isso fica impregnado no ambiente. Então, para quem já estudou a obra Nosso Lar, a gente aborda bastante isso lá, porque o nosso lar ele está em plena Segunda Guerra, no ano de 1939. Plena Segunda Guerra Mundial, e lá os espíritos falam da condição do planeta. Então, isso quer dizer o quê? A rua da tua casa, o teu bairro, ele tem lá a vibração dos moradores. A tua casa, ela tem também uma psicosfera que você plasma através dos seus pensamentos. Então não existe um pensamento, mas eu só pensei, não faz mal nenhum. Faz muito mal. Porque pensar já é um ato realizado. Aconteceu, isso foi plasmado. Você já deixou um ambiente denso. Entende? Sim, o pensamento, ele manipula a matéria. Por quê? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que é a matéria elementar primitiva. Nós estamos mergulhados nisso. Então, quando eu penso, eu atuo sobre ele. Gente, isso não tem nada de ruim se nós soubéssemos usar a nosso favor.
Porque ao invés de eu construir o mal, por que eu não passo a construir o bem? Pensar o bem. Aí você observa a importância da oração. Quando você está orando, o que você está plasmando? É por isso que esses espíritos nobres têm muito cuidado com o que escrevem. Porque a tua leitura, o livro que você está lendo, o vídeo que você está vendo, isso te faz plasmar, porque você pensa e plasma. Então imagina quando você está vendo um filme agressivo. Imagina quando você está vendo aquilo que chamam de esporte, de dois homens se batendo dentro de uma grade. Imagina quando você está ali no grupo falando mal de alguém, fofocando. Entende? Então não existe absolutamente nada do que a gente venha fazer ou faça que a gente não venha plasmar. Inclusive um livro que eu estou lendo. Então é por isso que esses espíritos nobres, eles têm muito cuidado com o que estão escrevendo. Mas muito, não é pouco não. Porque ele sabe que quem vai ler e vai o quê? Plasmar. Ficou claro isso? Então, olha como estava a rua. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Estava tão denso que a lâmpada é como se ficasse só uma coisinha bem de tão denso que era o ambiente que ele enxergava. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Então, imagina agora, olha, nós estamos vivendo, nós passamos 2 anos de pandemia. E nós estamos tendo uma dificuldade muito grande das pessoas voltarem à instituição espírita. Então, olha como esse estudo veio a calhar. O que nós acabamos de aprender aqui? Que muitos obsessores, eles não adentram no centro espírita, porque não é permitido, e a criatura entra sozinha para fazer o seu tratamento. Se ela perseverar no bem, ela não terá mais sintonia com eles. Quando a criatura sai da instituição, ela se depara com esse mundo denso que está lá fora, essa atmosfera. Então, aproveitando a preguiça e a acomodação dos espíritas, esses irmãos que são contra o processo de evolução, aproveitam isso, porque agora a cama está pronta. E aí as pessoas não voltam, não, eu estou acompanhando em casa, tudo bem, mas não é a mesma coisa. Entende? Não é, é necessário. Olha aqui o que nós estamos recebendo da assistência dentro da instituição espírita, desse movimento coletivo aqui, todos nós juntos. Então, hoje nós temos um grande número de pessoas com preguiças, e a preguiça não é de ordem divina. A acomodação não é de ordem divina. E quem é que está perdendo? É a tia? A tia está aqui. Então, parecia tocado, ele diz, aspirando às novas correntes do ar, observava a diferença indefinível, o oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi, uma vez mais, a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. Mas tia, minha casa não pode ser um ambiente? Pode. A pergunta é, oras dentro da tua casa e ao decorrer do dia, tua casa é um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio? Dentro da convivência doméstica não tem uma desavença? Ali não rola nenhuma fofoca? Nenhum filme desagradável? A tua casa verdadeiramente é um templo de Deus? Entende isso, gente?
Então, é necessário nós virmos a instituição espírita? Claro que sim. A prece, então ele diz, olha só, compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas, porque é dentro. A prece, a meditação elevada. Nesse momento aqui nós estamos fazendo uma prece ou uma meditação elevada? Meditação elevada. Uma meditação elevada. A gente está aqui estudando e está aqui refletindo no que temos feito, nessas novas lições. Isso é uma meditação elevada. Pode. Sim. Lá na Austrália, nas paradas de ônibus, ficava tocando música clássica. Eles diziam que tendia a afastar, né, alguns moradores de rua que ocupavam o civitário do barulho. Então, eles tinham essa estratégia de colocar música clássica nas paradas e fazer com que deixasse ele harmonioso. Interessante. A nossa amiga presente, ela está falando sobre a música, que a música também tem uma responsabilidade sobre cada um de nós, tem. Sobre cada um de nós. É por isso que nós temos, cada vez mais a gente vai adquirindo uma responsabilidade. Eu tenho que aprender a escolher o que conversar, com quem conversar, o que ver, o que ler, o que ouvir. Então você imagina hoje, nós estamos vivendo, a tia sempre fala isso, você já deve estar assim, cansado de ouvir eu falar. Hoje nós estamos vivendo um período em que a arte se acabou, né? Então as músicas, as letras das músicas são pornográficas, são chulas. Eu estou falando, ainda existem músicas belas, sim, mas elas não fazem mais sucesso. Porque hoje o que faz sucesso é o chulo, é o desagradável, é o arrogante. As danças são muito desagradáveis. Então a gente não vê nisso espíritos nobres superiores. Eles não fazem isso, né? Espírito nobre superior tem superioridade na fala, no canto, no se portar, no se vestir. Então a gente percebe que são espíritos maliciosos, espíritos perversos muitas vezes. E tudo isso, você imagina o que é você olhar alguém cantando uma música horripilante e ainda fazendo gestos obscenos, o que esse ser inspira na mente de cada pessoa que está olhando, né? Então, é muito doloroso, é uma ação das trevas, mas que vai passar, né? Eu digo que eu sempre fico muito feliz porque nós estamos há 30 anos de 2050. Então, a gente percebe que já está havendo realmente uma limpeza muito grande, né? O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública, repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, obrigada, Augusto. Então nós vivemos um período de pandemia, a gente descobriu que existe vírus, né? E a gente descobriu como se contamina por vírus. Então, para se proteger do vírus, nós adquirimos novos hábitos de higiene e passamos a utilizar uma máscara. E, de repente, algumas pessoas entraram num processo de neurose que, para onde olhava, havia vírus. Então, imagina se nós tivéssemos a visão de enxergar
os vírus, os micróbios, as bactérias ali em tudo, a gente ia ficar enlouquecido, né? Mas aqui o nosso Alexandre, ele se diz, existe, isso sim existe. Mas existe também o quê? Como ele coloca aqui no final, que os maus pensamentos de toda a ordem também são colônias imensas. Isso faz muito mal. Então vamos ler aqui. A modificação, evidentemente, ela é inexprimível. Né? Você está vendo, não tem nem como... Não precisa nem eu te explicar, você já está vendo, está sentindo. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, que era lá dentro do centro, iluminada pela oração. Então, vê a importância do teu lar. Ah, como seria bom a gente entrar no nosso lar e saber que lá dentro tem uma atmosfera agradável. Ai, tia, eu queria tanto que o meu lar tivesse uma atmosfera do mesmo do centro espírita. Então, faça do teu lar um ambiente saudável. Eu sei que não é fácil, mas se a gente quer, a gente tem que pagar o preço disso. Então, o que é? Oração, músicas elevadas, filmes agradáveis, conversação santificante. Isso tudo promove. Mas, tia, tem centro espírita que o povo fica fofocando pelos cantos. Ele já perde. Aí ele já começa a perder. Então, olha a nossa responsabilidade como trabalhador também. Pela oração e a via pública, repleta de emanações inferiores a diferenças singulares, né? Existem diferenças singulares. Porque essas emanações é resultado do campo mental. Aí você me diz, você vai para um forrobodó desse, o que você acha? Como é que está o ambiente? Você vai para essas festas populares, onde o povo anda nu praticamente. Como é que você acha que está a psicosfera? Já é denso. O normal é ser denso. E nessas festas populares, com essa aglomeração muito grande, onde rola tudo e mais um pouco de desagradável, como não fica a psicosfera desse ambiente? Densa. Tia, o que seria uma psicosfera densa? Meus irmãos, além de você adoecer, você se contamina. Você se contamina. E daqui a pouco você está em cima da mesa também dançando. Você se contamina psiquicamente com aquele ambiente. Então, tu pode desenvolver ali uma sensualidade muito grande. Olha, eu me recordo de um diálogo fraterno que eu fiz, que a própria moça contando. Ela, num relacionamento, casada há muito tempo, já com filhos, o marido teve uma loucura na cabeça. Pediu para ela se vestir de prostituta e ir para o canto da rua. E ia deixá-la, depois ele passava e iria pegá-la como se ela fosse uma prostituta. E ela se submeteu a esse absurdo dele. E ela foi, se vestiu, quando ele a deixou, as outras profissionais que estavam ali foram abordá-la, ela explicou que ela não estava concorrendo, que ali ela só... Né? Aí o esposo passou, pegou e levou a esposa. Imagina a esposa se submeter a isso. Gente, ela entrou no personagem de uma tal forma, eu vou chamar de personagem, que ela não saiu mais. Ela se identificou tanto com aquela psicosfera que ela não conseguiu mais sair, ao ponto de acabar com o casamento. Entende? Então, isso é ser contaminado. Até porque fazer uma proposta e você anuir com isso, mostra que você gostou. Então, ou seja, já tem uma tendência para a coisa. Foi fazer, realizou, se identificou e se contaminou totalmente. Entende o que é a contaminação do ambiente? Então, imagina um ambiente de agressividade. Você está ali, quando você vê, você está batendo também no outro. Aquilo vai te tomando, é uma coisa insuportável. É por isso que eles usam o termo contaminação. Então, você vai para um jogo desse de futebol, aquele clima de agressividade ali, cada um torcendo pelo seu time. E quando de repente o seu time perde, a agressividade é tamanha que ele começa a agredir, a bater e às vezes até mata. Ele foi o quê? Contaminado pelo ambiente. Entendeu agora o que é contaminação psíquica?
O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Quem que possui essas propriedades? O pensamento elevado. Aí, toda vez que eu leio isso aqui, eu só me lembro da irmã Dulce. Porque quando o Divaldo é que conta isso em palestra, ele disse que ele foi visitá-la e ela já estava com muita dificuldade respiratória, respirando com muita dificuldade, e ele perguntou como a irmã está. Ela disse: eu estou trabalhando para o Senhor. E olha que ela não era espírita, ela não leu o livro Missionário da Luz e nem leu o livro A Gênese de Allan Kardec, falando sobre os fluidos. Ela disse: eu estou trabalhando para o Senhor. Ele disse: minha irmã, perdoe a minha ignorância, me ensina como a senhora está trabalhando para o Senhor, se a senhora está presa a essa cama nesse momento. Ela disse: meu filho, cada vez que eu puxo o ar, eu inspiro, eu digo obrigada, Senhor. E cada vez que eu expiro, que eu solto o ar, eu digo obrigada, Senhor. Eu estou trabalhando para o Senhor, agradecendo. Então, nós que somos espíritas, que sabemos do fluido, a gente sabe que o pensamento da irmã Dulce estava contribuindo para uma atmosfera melhor. Agora, você imagina o que é você estar no catre, o que é você estar ali na prisão do leito, e de repente você a maldizer, a reclamar, entendeu? A questionar, a lamentar. Como é que fica a psicosfera ali? Desagradável. Entende, gente? Que o homem comum está longe de imaginar. Então, o pensamento elevado, ele santifica a atmosfera em torno. Então, você imagina assim, quando tem aquelas discussões dentro de casa, o ambiente como não fica, né? A atmosfera. Ou se você fica pensando só coisa desagradável. Quando a gente era criança, tinha uns desenhos engraçados, né? Ficava aquela nuvem negra, né? É mais ou menos isso, um pouco pior, porque essa nuvem, ela fica em torno de você. E qualquer pessoa que se aproxima de ti entra em contato com essa atmosfera densa e pesada e desagradável. Da mesma forma, se a gente falar da atmosfera que estava em torno de Chico Xavier, pensamento harmônico, era uma alegria, um prazer estar sempre ao lado daquele homem. E agora a gente imagina num grau muito maior o nosso Senhor Jesus Cristo. A rua, no entanto, é avelhantado é envelhecido. Envelhecido é novo? Gente, é antigo. Porque já faz muitos séculos que nós estamos com esses pensamentos inadequados. Avelhantado, ou seja, envelhecido, repositório de vibrações antagônicas. Antagônicas é o quê? Contrários. Em meio de sombrios materiais psíquicos, olha só, presta atenção nesse final. Em meio de sombrios materiais psíquicos, porque lembra, não era o pensamento daquele grupo que estava lá dentro do centro espírita que criaram aqueles bacilos psíquicos, lembra? Não foi o pensamento que eles criaram? Ora no fígado, ora nos órgãos anexos, e o outro foi aonde? Fígado, os órgãos anexos, e estômago, que era que comia bastante. São os bacilos psíquicos, né? Esses micro-organismos psíquicos que nós criamos com os nossos vícios e que acabam destruindo o órgão. Então, quando a gente vê um órgão destruído, ele começou lá por aqueles bacilos psíquicos. Entendeu? Em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas, olha só, bactérias de variada procedência. Tudo quanto é lado. Em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, não são só os micróbios que nós lançamos com a nossa fala, com a nossa mão, com a nossa saliva. Não é só isso. É também o pensamento.
Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias, ali nos arredores. Olha só, enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades infelizes. Então você está andando ali na rua, você está achando que só está... Gente, ninguém está sozinho em lugar nenhum. Não existe isso. Olha aqui o que ele fala, que existia agrupamentos, não é nenhum e nem dois. Junção ali de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias, ali nos arredores. Faziam-se ouvir por conversações mais interessantes e pitorescas. Todavia, desarrazoadas, ou seja, sem fundamento, tá? E impróprias nas menores expressões. Então, estava conversando? Estava. Algum conteúdo moral? Nenhum. Fala-se tudo e não se diz nada, só barulho. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo, e Alexandre falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Entendeste? O pessoal não estava lá dentro estudando, saíram, já se depararam com esses agrupamentos. Esses agrupamentos que estavam falando nada com coisa nenhuma estavam vinculados àqueles trabalhadores que estavam dentro da instituição. E ao sair vão se deparar com eles. E aí, gente, a gente deixou muita gente lá fora? André Luiz indagou voluntariamente. O quê? Acrescentou o orientador cuidadoso. Sim, os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas, como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Então, qualquer momento eles nunca poderão entrar? Tem momento que eles poderão entrar. Então, nesse trabalho específico que eles estavam realizando, desenvolvimento mediúnico, era necessário que eles não adentrassem, até porque iriam fazer um atendimento aos frequentadores, aos participantes, né, dessa atividade. Mas em serviço de assistência eles entram, porque eles também precisam ser atendidos. A pergunta é, eles querem entrar? Então nessa eles não podem, e em alguns momentos, olha, até pode, mas vai querer entrar para ouvir o evangelho? Entendeu? Receber a assistência. Às vezes tem esses irmãos que adentram e eles querem bagunçar, né? Então, e a gente percebe às vezes quando eles estão presentes no grupo, porque provoca uma desarmonia total. E às vezes encosta nunca, aí a pessoa pergunta e fala e questiona e começa a brigar, pronto, acabou com o grupo. E há casos de alguns que não queiram entrar, mas há necessidade de vir, eles sejam conduzidos para isso? Algumas vezes os espíritos até conduzem, mas uma coisa chamada livre-arbítrio, eles respeitam muito. Às vezes os espíritos dizem, eu fui obrigado a chegar aqui. Às vezes sim, mas às vezes é um pouco de fantasia também do médium. Entendeste? Às vezes é um pouco. Então ele perguntou o que? Ele disse sim. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas, tá? Então, não é sempre, é nesse caso. Como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Eles são obrigados a comparecer? Não. Entram se quiser. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para
que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Atenuado é resolvido? Dá uma aliviada, amenizada. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado e previsto. Prosseguiu Alexandre bem-humorado. Agora, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Ai, chega a dói, né, gente? Olha como Alexandre, olha como eles voltam para os braços da sua princesa amada, né? Do seu príncipe amado, para os braços, né? Das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento, diz André. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente, né? Então, todo mundo sai com aquela cara de santo, né? Todo meu irmão, até o próximo encontro e tal. Vamos ver. À porta, junto de nós, começaram a despedida entre eles. Exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Graças a Deus, fizemos nossas preces em paz com imenso proveito. Comentou uma das amigas mais idosas. Como me sinto melhor. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações. Mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Faz sentido isso? Eles não receberam realmente uma grande assistência? Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se, observando. O Espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Do céu chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. A revelação nova, ele está falando do Espiritismo. Então aí tudo legal, agradecendo, né? Consciente do trabalho a fazer. Concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Exatamente. Temos grandes obrigações. Não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Parece até espírito superior, né, gente? Né? Mas a gente não sai assim falando, né? Que sai tão comovido. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo-me as expressões encomiásticas, ou seja, de grandes elogios, Alexandre observou sorrindo. Vamos
lá. O André tá dizendo, nossa, esse povo, show, né? Vem o Alexandre aqui, vamos ver. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa, e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Vocês veem que a fala de Alexandre tem muito material puxando a nossa orelha, né? Vamos lá um pouquinho. Então o André tá aqui achando que o pessoal é tudo espírito superior já, né? Nossa, super legal, as pessoas assim bem otimistas, né? André, não se impressione não. Isso aí é fogo de palha. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Aí a gente vai pegar o Livro dos Espíritos, que ele nos diz que nós poderíamos fazer realmente grande mudança se nós tivéssemos a vontade firme. Nós não temos vontade de mudar, a gente se acomoda muito. E tem uma mensagem no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que intitulado A Vontade, né? Em que ele coloca a vontade como gerente de todos os demais departamentos. Ele coloca a vontade como aquele que gerencia todo e qualquer departamento íntimo, né? O desejo, a memória. Às vezes a gente diz assim, eu não consigo memorizar. Você não tem vontade para memorizar, né? Eu não consigo. O que falta realmente é vontade, porque se nós só falar assim, Vânia, no dia 3 de dezembro, você vem aqui que eu vou lhe passar, eu vou lhe fazer uma doação de 2 milhões. Você acha que a Vânia vai esquecer? Vontade, entendeu? Então, quando aquilo não me interessa, para que acionar a vontade? Para que acionar a memória? Para que acionar o desejo? Entendeste? Então, a vontade, ela é a administração total, é o gerente de tudo. Então, quando a gente diz eu não consigo, eu posso dizer eu ainda me comprazo, entendeste? Eu ainda gosto, por mais que eu dou, por mais que eu sinta dor, mas eu ainda gosto. É aquela história do cachorro. O cachorro estava deitado e chorava, e o pessoal disse, mas menina, por que esse cachorro está chorando? Porque ele está deitado em cima do prego. Mas por que ele não levanta? Porque a dor ainda não foi suficiente. Então, em verdade, não é que seja difícil a gente mudar. É que a gente ainda se sente feliz com o que faz. E o fato de colocar um não na frente já quer dizer que você não tem disposição. Não tem a disposição. Não quero.
Porque a gente é meio que apaixonado pela nossa personalidade, né? E é difícil abrir mão da personalidade, né? Então tem comportamentos nossos que a gente adora, que a gente praticamente idolatra. Então imagina a luta do apóstolo Paulo em abrir mão de toda aquela personalidade. A luta foi ferrenha, né? A luta porque ele adorava aquela personalidade, doutor Saulo de Tarso, né? Então, quantos de nós, a gente diz assim, às vezes a gente fala com tanto orgulho assim, mas eu sou assim mesmo, quando eu tenho de falar, eu falo na cara, né? A gente não diz assim? E isso é uma atitude assim horrenda, mas a gente se vai e desce disso. A gente acha que isso é nobre, falar tudo o que pensa. E não é. Tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim. A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, um ato de extrema vaidade, entendeu? Então, no fundo, nós nos apaixonamos pela forma. Por isso é que então não é uma questão que seja difícil, é uma questão que nós não temos vontade realmente de mudar. Eu vejo isso muito também trazendo para o próprio nosso estudos em gerais, né, da própria casa. Quando eu li aqui esse problema não é de entusiasmo, sim de esforço persistente, eu lembrei muito dos estudos da casa em geral. Quando começa um estudo, todo mundo se matricula, todo mundo quer participar, aí começa o estudo. Aí, com o decorrer do estudo, some a maioria das pessoas. Poucos existe de esforço persistente. Né? E começam a arranjar desculpa, porque não dá mais para vir, porque eu estou fazendo uma atividade, porque eu vou para ali, eu tenho que fazer isso. Então, ele nos fala dessa nossa vontade até de melhoria, né? Porque dessa nossa reforma que precisamos fazer. Muitas vezes, porque quando a gente escuta uma coisa aqui que a gente não gosta, aí a gente arranja uma maneira de sair, porque aquilo que a gente está escutando não foi que nos trouxe, a gente veio pelo burburinho, pelo entusiasmo. Todo mundo, vamos para o estudo. Mas quando você começa a escutar e você precisa refletir para fazer reformas dentro de você, como diz, ainda tem muita coisa que eu gosto, então é melhor eu sair. E a gente vê isso nesse principal que eu digo para mim, que é o estudo, que é a base da nossa reforma moral. E muitas vezes a gente desiste por causa disso. Verdade, é vera. Por isso é que eu digo que o EOS é para quem aguenta. Porque a gente não tem meia boca aqui não, né, Augusto? É cada lapada que a gente pega, até eu também pego, né? Eu também sou um espírito em processo de burilamento. Então, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço. E é um esforço, gente, persistente. Todos os dias. Porque eu estou lutando contra uma personalidade que eu criei há milênios. Uma personalidade viciosa, viciada, entende? É doloroso, dói. Não podemos dispensar as soluções vagarosas, porque não adianta, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma só vez, mas é necessária a vontade, é necessário persistência, e as soluções, elas são rápidas, vagarosas. Porque eu estou vivendo, agora nós encontramos o Espiritismo, então eu já estou há 30 anos no Espiritismo, e a gente acha o quê? Mas há quantos milênios eu construí essa personalidade? Que eu estou lutando para discipliná-la, não é verdade? Quantas vezes eu ouvi na minha vida, e sempre fui para cargo administrativo e às vezes de liderança, e algumas pessoas se incomodavam profundamente com o tom da minha voz. E não era o tom da minha voz, ele dizia assim, é o jeito que tu falas. E algumas pessoas, e várias vezes eu ouvi isso de algumas pessoas, é o jeito que tu falas, jeito autoritário de ser. Esse jeito autoritário de ser é do quê? Personalidade. Que no fundo isso me alegra, entende? E eu não quero abrir mão disso. E aí está eu na luta contra essa personalidade, esse jeito de ser, entendeste? Que a gente às vezes nem identifica, mas que o outro consegue identificar. Por isso que o outro, ele acaba sendo um pouco nosso espelho, entendeste? Então é uma luta constante. Foi construída quando? Nessa encarnação? Não, já nasci já trouxe isso de outrora, porque sempre foi assim, nessa encarnação, e é minha luta. Então, se o outro está me apontando, se o outro está me sinalizando, é para que eu realmente possa trabalhar isso em mim. É uma encrenca que incomoda, né? Mudar, às vezes, o rumo, porque às vezes
tom é bom, mas ele está canalizado de forma errada. Eu tenho que canalizar de forma coerente e certa. Olha só. Raros amigos, e a gente sempre brinca, né, Augusto? Quando os espíritos dizem raros, é raro mesmo. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Uniformidade é diferente? Então, ou seja, a uniformidade de emoção, um nível, uma igualdade de emoção. Uma hora está com ódio, uma hora está com raiva, uma hora está sentindo isso, está sentindo medo. Há uma uniformidade? Nenhuma. Por isso que ele diz raríssimo. Por exemplo, eles estão saindo da atividade, eles estão naquele momento numa uniformidade de emoções? Todos eles estão. Mas ele diz, raros amigos conseguem guardar a uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos com algumas interrupções que me encontro em concurso ativo nesta casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Então ele já está 9 anos ouvindo esse povo. Lá dentro diz tudo beleza, quando vai lá para fora, nada beleza. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Porque, em verdade, nós vamos parar aqui. Ele diz assim, a primeira dificuldade, no primeiro embate, o povo, foge. Mas ele diz assim, fugir é deixar de estar em paz com a própria consciência. Permanecer e enfrentar, isso é estar em paz com a consciência, assumindo ali os compromissos. É lindo isso aqui. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. Não é verdade? Então, às vezes é uma dificuldade, sai do centro. É uma dificuldade lá fora, sai do centro. É um desentendimento, sai do centro. Sai da atividade. É uma dificuldade lá fora, abandona tudo aquilo que tu já aprendeu. Vamos parar aqui, que é para o nosso lombo ficar se recuperando das lambadas que Alexandre deu, para o nosso próximo encontro, não é verdade? Alguma pergunta, Augusto? Alguma colocação, meu amigo? Eu acho que foi bem colocado. É interessante isso mesmo, das nossas dificuldades ainda, né? De termos essa vontade firme, dessa busca, né? Dessa persistência nessa reforma. Que a maioria, como ele diz, é vagaroso essa mudança, ela não se dá da noite para o dia, né? Como você falou, é um espírito, nós somos espíritos milenares, então muitas vezes as pessoas vêm, adentram aos estudos querendo que sair daqui já modificado e as coisas não se dão assim, né? E alguns vêm querendo que, buscando, achando que a solução está aqui, externamente, e não o esforço interno de renovação, né? Verdade. Alguma coisa, Paulo? Ok? Bem explicado? Que bom, é tão gostoso estudar, né, gente? E vocês, meninas, alguma pergunta? Tudo ok? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Apesar da condição de cada um, eles foram assistidos. Então é como se o nosso Alexandre dissesse assim, nós carregamos as nossas mazelas, mas não tenha vergonha de vir ao centro espírita por conta das suas mazelas. Venha, porque você será assistido. A tua casa, ela tem também uma psicosfera que você plasma através dos seus pensamentos. Então não existe um pensamento, mas eu só pensei, não faz mal nenhum. Faz muito mal, porque pensar já é um ato realizado. Aconteceu, isso foi plasmado.
Você já deixou um ambiente denso. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que é a matéria elementar primitiva. Nós estamos mergulhados nisso. Então, quando eu penso, eu atuo sobre ele. Gente, isso não tem nada de ruim se nós soubéssemos usar a nosso favor. Porque ao invés de eu construir o mal, por que eu não passo a construir o bem? Pensar o bem. Aí você observa a importância da oração. Quando você está orando, o que você está plasmando? Faça do teu lar um ambiente saudável. Eu sei que não é fácil, mas se a gente quer, a gente tem que pagar o preço disso. Então, o que é? Oração, músicas elevadas, filmes agradáveis, conversação santificante. Então, estava conversando? Estava. Algum conteúdo moral? Nenhum. Fala-se tudo e não se diz nada, só barulho. Então, em verdade, não é que seja difícil a gente mudar, é que a gente ainda se sente feliz com o que faz. Então, não é uma questão que seja difícil, é uma questão que nós não temos vontade realmente de mudar. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço, e é um esforço, gente, persistente, todos os dias. Mas ele diz assim, fugir é deixar de estar em paz com a própria consciência. Permanecer e enfrentar, isso é estar em paz com a consciência, assumindo ali os compromissos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa amiga Avane para fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer a Deus. Divino amigo Jesus, nos elevamos a Ti, Senhor, com o coração agradecido por essa oportunidade de uma vez mais refletirmos sobre os Teus ensinamentos que nos chegam através de André Luiz, de Alexandre e nossos irmãos do mundo espiritual. Rogamos-te, Senhor, que nos auxilie no exercício deste aprendizado, a fim de que nós possamos a cada dia elevar-nos cada vez mais para o exercício do Teu trabalho, para o exercício do servir, para a renovação íntima que cada um de nós necessita nessa jornada. Abraça, querido Mestre, os nossos irmãos que aqui não puderam estar no dia de hoje. Auxilia-nos a retornar em segurança para os nossos lares e que nós possamos internalizar os ensinamentos aqui adquiridos e exercitá-los no nosso dia a dia. Que possamos ser instrumentos de luz, de paz e de harmonia nos nossos lares e em todos os lugares em que estejamos. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos e que seja feita em nós a Tua vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja.